Ao refletir sobre o papel da lei na vida espiritual, o apóstolo Paulo utiliza uma analogia poderosa, a do casamento. Essa comparação tem como propósito ilustrar uma verdade central do Evangelho, a mudança de condição espiritual que ocorre quando alguém se une a Cristo. Antes de continuarmos, poderia curtir esse vídeo? Essa é a única forma do algoritmo entender que a mensagem do Evangelho é importante e entregar salvação para mais pessoas. Devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe a sua vida ao final do vídeo. Se estiver com pressa, considere acelerar o vídeo em 2x. Agora, vamos à mensagem. Assim como uma mulher casada está legalmente vinculada a seu marido enquanto ele vive, mas é livre desse vínculo quando ele morre, o cristão, ao morrer com Cristo, é libertado da jurisdição da lei para viver sob uma nova aliança. Essa analogia não é apenas didática, ela carrega uma profunda implicação espiritual. A lei, enquanto instrumento de Deus, possuía autoridade sobre o ser humano apenas enquanto este permanecia na velha natureza, ou seja, sem a regeneração pelo Espírito. Quando alguém passa pela experiência da morte com Cristo, simbolizada no batismo e concretizada pela fé, esse indivíduo é desligado da antiga relação legalista com a lei e passa a pertencer a outro, a Cristo ressurreto. Essa transição é essencial para a compreensão do novo relacionamento com Deus. Paulo afirma que essa morte simbólica nos libera para que vivamos de modo a frutificar espiritualmente. Em outras palavras, o objetivo dessa libertação não é o abandono da ética ou da moralidade, mas o florescimento de uma nova forma de vida, onde o fruto gerado não é mais fruto da carne, mas do Espírito. Antes dessa transformação, os desejos pecaminosos, que Paulo chama de paixões da carne, encontravam na própria lei o estímulo para se manifestarem. Não porque a lei fosse má, mas porque a natureza humana, corrompida pelo pecado, se voltava contra aquilo que é santo. A lei, ao proibir algo, acabava despertando a cobiça adormecida no coração humano. O resultado disso era uma existência marcada por atitudes que, longe de conduzir à vida, levavam à morte, não apenas física, mas espiritual. No entanto, com a morte para a lei e o nascimento para a nova vida no Espírito, o servo de Cristo não está mais preso ao modelo antigo. Ele é agora chamado a servir de maneira nova, não baseada em um código externo e rígido, mas a partir de uma motivação interna, espiritual, vivificada pela graça. Essa mudança não é superficial ou meramente comportamental, mas profundamente ontológica. O que está em jogo não é apenas o que fazemos, mas quem nos tornamos por meio de Cristo. Assim, Paulo nos convida a olhar para a lei não como algo pecaminoso, mas como algo que, paradoxalmente, revelou o pecado. A lei foi santa e justa, mas limitada em sua capacidade de salvar. Ela tinha a função de expor a realidade do pecado, não de curá-lo. E é exatamente nesse ponto que o Evangelho se torna imprescindível. A lei pode apontar o problema, mas é a graça de Deus em Cristo que oferece a solução. Ao prosseguir em sua argumentação, Paulo responde uma possível objeção. Se a lei provoca tanto conflito interior, será então que ela é pecado? De maneira categórica, ele rejeita essa ideia. O problema não está na lei em si, mas na condição humana corrompida pelo pecado. A lei, na verdade, desempenha um papel revelador. Ela escâncara o que está oculto na alma. Sem ela, certos impulsos não seriam identificados como errados. É por meio do mandamento que o pecado se define. Tome-se, por exemplo, o mandamento não cobiçarás. Se não houvesse essa proibição explícita, talvez o desejo egoísta por aquilo que pertence ao outro fosse considerado algo normal, até justificável. No entanto, a lei nomeia e denuncia esse desejo como errado, e justamente por isso o pecado se intensifica. Paulo usa a expressão de que o pecado se aproveitou da ocasião dada pelo mandamento. Isso significa que a natureza pecaminosa usa até mesmo o que é bom para produzir o mal, um verdadeiro paradoxo espiritual. Aqui reside uma das tensões centrais da teologia paulina. A lei é santa, justa e boa, mas ela, ao entrar em contato com uma humanidade corrompida, acaba sendo o palco onde o pecado se manifesta em sua forma mais evidente. A intenção da lei era conduzir a vida, mas o efeito colateral na carne pecadora foi a morte, espiritual e existencial. O mandamento que deveria orientar tornou-se um instrumento que, ao denunciar o pecado, ativou seu poder. Paulo reconhece que essa realidade não é culpa da lei, mas a perversidade do pecado, que distorce até aquilo que é bom.
Essa é uma das maiores tragédias da condição humana. Aquilo que foi criado para nos guiar à justiça torna-se, por nossa natureza caída, uma sentença. Mas por que esse confronto entre a lei e o pecado é necessário? Porque sem ele, o pecado permaneceria disfarçado, imperceptível. Ao produzir morte em nós por meio do que era bom, o pecado se mostra em sua verdadeira face, radicalmente maligno. A lei, portanto, funciona como um espelho que revela nossa condição, mas não possui o poder de mudar a imagem refletida. É exatamente nesse ponto que o ser humano se depara com seu limite. A moralidade, por mais elevada que seja, não tem força para vencer o poder do pecado. O desejo de fazer o certo, por si só, não é suficiente. Paulo está nos conduzindo a um reconhecimento sincero. Sem intervenção divina, estamos presos em um ciclo de culpa, esforço e fracasso. E reconhecer isso não é fraqueza, é o primeiro passo para a graça. Essa parte do texto nos confronta com uma verdade difícil, mas libertadora. O pecado não é apenas um comportamento, é uma força ativa que opera dentro de nós. E a lei, embora boa, nunca foi capaz de vencê-lo, apenas de revelá-lo. A solução, como Paulo deixará claro a seguir, não está em tentar mais, mas em depender daquele que venceu o pecado de forma definitiva, Jesus Cristo. Após expor o papel da lei e o efeito corrosivo do pecado, Paulo mergulha em uma confissão comovente. Ele se coloca como alguém dividido, em conflito interno, e sua sinceridade é desconcertante. Ao reconhecer que não faz o bem que deseja, mas o mal que quer evitar, ele não está apenas desabafando, está nos revelando uma das realidades mais universais da condição humana, o abismo entre intenção e ação. Esse trecho é marcado por uma série de antíteses: querer e não conseguir, desejar o bem mas praticar o mal, aprovar a lei mas não conseguir cumpri-la. É uma exposição crua do ser humano em seu estado mais honesto, quando se dá conta de que nem mesmo o autoconhecimento ou a boa vontade são suficientes para produzir verdadeira justiça. Essa não é apenas a experiência de Paulo, é o retrato da alma humana diante de seu próprio fracasso moral. Paulo, no entanto, não se desculpa nem se isenta. Ele reconhece que há algo em si, o pecado que habita em mim, que o escraviza. Essa afirmação não é fatalista, mas realista. Há em cada pessoa uma inclinação que resiste ao bem e se volta para o mal, mesmo quando a consciência está alinhada com o que é certo. Por isso, ele declara: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Essa outra lei é a força do pecado, que batalha contra a mente regenerada e a vontade moral. A imagem que se forma é a de um campo de batalha. De um lado, o ser interior renovado pelo conhecimento de Deus. De outro, os impulsos arraigados na carne, que se opõem a essa nova vida. O resultado: cativeiro, angústia, frustração. Paulo chega ao clímax do desespero com a pergunta: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Uma pergunta que ressoa como um grito de socorro, mas que também prepara o terreno para a resposta mais esperançosa da epístola. Ele não termina essa reflexão em derrota. Sua última palavra não é fracasso, mas graça. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa exclamação é a ponte para a libertação que será desenvolvida em Romanos 8. Cristo é a resposta à tensão não resolvida entre a mente que deseja servir a Deus e o corpo inclinado ao pecado. Ele não apenas perdoa o pecado, ele liberta do seu domínio. Paulo conclui reconhecendo essa dicotomia. Com a mente, ele serve a lei de Deus, mas com a carne, ainda está sob influência do pecado. Essa afirmação não é resignação, mas um diagnóstico que só faz sentido dentro de uma perspectiva maior, a vida no Espírito, que começa com o reconhecimento da necessidade absoluta de um Salvador. Assim, o capítulo 7 de Romanos nos deixa não com uma solução imediata, mas com uma promessa certa: a libertação. Não em nós mesmos, não na lei, mas em Cristo. E esse reconhecimento, longe de nos esmagar, nos prepara para a liberdade que será revelada no capítulo seguinte. Se você chegou até aqui, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti com humildade, reconhecendo a luta que existe dentro de nós. Sabemos o bem que deveríamos fazer, ansiamos por viver segundo a Tua vontade, mas tantas vezes nos vemos fazendo o contrário. Há em nós um conflito que só o Teu Espírito pode vencer. Pai,
Agradecemos pela tua lei que nos mostra o teu padrão de justiça, mas reconhecemos que, sem a tua graça, ela apenas revela o quanto somos incapazes de cumpri-la por nós mesmos. Por isso, não nos apoiamos mais em nossa força, mas corremos para os braços do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor. Liberta-nos da escravidão do pecado que habita em nossa carne. Renova nossa mente, fortalece nosso espírito e conduz nossos passos por teu caminho. Ensina-nos a viver não segundo o velho código da letra, mas pela nova vida no teu espírito. Mesmo em meio à fraqueza, que nunca nos falte esperança. Mesmo na queda, que o teu perdão nos levante. Que a nossa vida frutifique para ti, não por obrigação, mas por amor. Graças te damos, ó Deus, por Jesus Cristo, que nos resgata do corpo sujeito à morte e nos dá uma nova identidade como filhos e filhas teus. A ti seja toda a glória, hoje e sempre. Amém. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.